novamente prontos para continuar nosso estudo a respeito dos tratamentos diante de uma pressão alta, baixa, oscilante. E estamos falando a respeito da pressão baixa e do tratamento que é feito. Então, ele nos apresenta um caso que a pressão estava 10 por 4. Então ele disse que a preocupação maior era de levar o indicativo mais baixo, né? Com rosa forte, somente na cor e na circulação sanguínea inferior, fazendo-se o trabalho do trajeto de baixo para cima, e aplicar o azul para estabelecer o equilíbrio entre ambas. Então, vocês estão vendo que ali, da outra vez, estávamos falando da pressão baixa e que foi usado o rosa forte para que ela subisse, né? Subir a pressão, e juntamente com o azul, que o azul era usado como equilibrador, para equilibrar. E foi muito bem, né, na pessoa que estava necessitando dessa aplicação. E ele também nos mostra outros casos, né? Por exemplo, de 11 por 7, de 10 por 6. E chegando então a falar desse de 10 por 4, né? Que ele achou melhor elevar o 4, né? A parte da pressão baixa. E o trajeto da circulação teria que ser de baixo para cima, né? Que é esse que foi combinado, falado. Mas isso daqui nós estamos apenas falando, mostrando. Mas quando houver necessidade, na parte da receita virá. Quando for pressão alta, faz tal procedimento. Pressão baixa, tal procedimento, né? Então não há necessidade da pessoa ficar preocupada, né? Será que está certo? Será que é assim mesmo? Mas vocês não se preocupem. Bom, neste procedimento aqui de elevar, que ele falou que, por exemplo, 10 por 4, que ele então deduziu que deveria ser melhor subir o 4. Então, nesse tratamento ele indicou o básico completo, doação de energia sobre o coração e mentalizando o amarelo sobre o músculo cardíaco, rosa forte na cor, né? É o forte, porque tem a outro rosa e tem um mais forte, viu, gente? A gente tem que ver direitinho, deixar tudo pronto, né? Quando for fazer aplicação, para não ficar... É outro caso também, eu até esqueci de falar, a gente tem que deixar numa caixinha, num lado bem organizado, tudo que for usar. Porque na hora, às vezes a pessoa tá tudo calmo, tudo bem encaminhado. Mas a pessoa, por alguma razão, às vezes pega a lâmpada e fala, não é essa, é a outra, cadê a outra lâmpada? Não é hora de procurar, nem de ver onde que tá. Então a gente tem que deixar, tem a obrigação de deixar todo o material pronto, arrumado, né? Para não dar esses problemas. E ele disse que é para usar o rosa forte, então na corrente sanguínea inferior, começando de baixo para cima. Depois, azul na corrente sanguínea frontal, que é aquela completa. Primeiro ele mandou fazer na outra, na corrente sanguínea inferior. E depois, com o azul, era para ser, né, usado na corrente
sanguínea frontal, que é aquela, gente, que começa no coração, vai até o lobo da orelha, desce, vai nos braços, depois vai indo do coração para baixo, fígado, baço, pernas, é essa que é a frontal. Bom, azul geral e repouso de 20 a 30 minutos antes de ser liberado. O grande trabalho, certamente, teremos com a pressão descompensada, que poderá ser verificada tanto na alta como na baixa. Tomemos como, por exemplo, as pressões 15/6, olha que absurdo, 15/6, e a outra 16/10, onde as duas estão certamente fora dos padrões de normalidade. No primeiro caso, 15/6, não será difícil verificar que as duas estão descompensadas. Isso caracteriza a emergência do problema e o paciente será tratado como tal, isto é, como um caso de emergência. Após a aplicação do básico, entraremos com azul no tórax, seguindo com verde na corrente sanguínea superior, que é aquela que é só do coração até a carótida, os braços. Essa é a superior. Bom, então vejamos. A aplicação do básico. Azul no tórax, verde na corrente sanguínea superior, rosa forte na corrente sanguínea inferior, terminando com azul na corrente sanguínea frontal. Olha quantas correntes sanguíneas, gente. Olha aqui. Após a aplicação do básico, entraremos com azul no tórax. Mentalizando. Ou então aplicando, depende, viu, gente? Às vezes vem, mentalize apenas. Ou então, às vezes vem a aplicação de azul no tórax. Seguindo com o verde na corrente sanguínea superior. Olha, verde na corrente sanguínea superior. Rosa forte na corrente sanguínea inferior das pernas. Terminando com o azul na corrente sanguínea frontal. Aí abrange tudo. Que equilibrará as duas através do venoso, sistema venoso. Vocês estão vendo? Essa última foi para equilibrar tanto a superior como a outra, né? A frontal. A frontal equilibrou as duas, a inferior e a superior. Esse tratamento, então, ficará assim. Básico completo, azul no tórax, mentalizando o coração e os vasos da base. Ó, verde na circulação superior. Então, esse verde aí, só de falar esse verde, gente, nesse outro caso, que eram dois casos, né? Que ele está confrontando. Um de 15/6 e o outro 16/10. Então, nesse caso aqui do verde, né, vocês já vão ver que é para baixar a pressão, né? Se fosse rosa forte, é para subir. Ó, já vamos memorizando, guardando tudo isso. Mas se ele falou verde, então abaixar a pressão. Bom, mas antes era para mentalizar o azul. E precisa ver essas cores, que às vezes eles falam azul, às vezes falam amarelo, né? Ó, verde na circulação superior, no caso dessa pressão alta. Rosa forte
na inferior. Por quê? Vejam bem, 16 por 10, né? Então, aquela dita baixa é que está alta, mais alta. Aliás, as duas estavam bem feias, né? Tinha que tomar um procedimento rápido. Então, rosa forte na inferior, de baixo para cima. Azul na corrente sanguínea frontal. Aí volta para aquela corrente sanguínea quase do corpo todo. Não é todo o corpo porque não vê nem o pulmão e nem os rins, não é a completa. É uma parte. Azul geral. Repouso de 30 minutos antes de ser liberado. Olha, gente, que tempo que a pessoa tem que ficar ali para depois ser liberado, para ver se abaixou, o que aconteceu, se ele está se sentindo bem e assim por diante. Então, quando a gente está vendo que esses casos assim, outra coisa também, gente, quando vai ver pressão, por isso que às vezes eu tenho impressão, não, que os médicos não gostam que as pessoas que têm pressão vão na farmácia verificar a sua pressão. Por quê? Quando a gente vê na farmácia, sem querer, né? Aí a pessoa que me diz, nossa, a senhora está com tanto por tanto. E aquela pessoa que está vendo como está a pressão, às vezes se assusta. Nossa, como que eu tô com a pressão alta assim? E agora, o que eu faço? Eu vou no médico, tomo um remédio, o que eu faço? Então, para não acontecer esses negócios, os médicos preferem que a gente vá no ambulatório, ou mesmo aonde a gente costuma um posto, né? E para saber, porque se tiver com pressão alta ali mesmo, já passará por um médico, né? Porque a pessoa realmente, sem querer mesmo, ela fica, nossa, como eu cheguei numa pressão alta assim? Nossa, eu não comi nada de sal, né? Não passei nervoso, de repente tá assim. Então ela mesma se admira, né? Ou assusta, que é o caso aí. Então vocês viram que tanto a pressão 15 por 6 como 16 por 10 exige que haja então um tratamento rápido, né? Da 15 por 6 e a da 16 por 10. Bom, então também está falando que essa última não é tão perigosa, tão assim. Não, é claro que qualquer uma deixa a pessoa preocupada, mas é de mais facilidade para baixar, para chegar num número certo. Então, nesse caso que está mais alto aqui ainda, é necessário, né, passar o azul, né? Ou mentalizar, conforme já falei para vocês, às vezes eles falam, mentalize o azul no tórax. Então a gente olha no tórax tudo. Ou faça uma aplicação com lâmpada azul. E assim a gente vai fazendo. E tem outra coisa, mentalizar o coração, o músculo cardíaco, tudo isso. Por isso que tem aquele exercício que foi dado tempo atrás para fazer as mentalizações. Bom, e nesse caso aqui, que a pressão está alta, como falei, é o verde. E depois o azul na circulação. Isso na circulação frontal, que é aquela que envolve o corpo. E depois 30 minutos também, né? Para a pessoa se aguardar, ficar quieta, ficar esperando para ver qual o resultado, se melhorou, né? Se posicionou no mesmo tipo que já estava,
como é que é. Aí depois, como eu falei, não é só uma aplicação. Também deverá voltar, passar por básico completo todo. Aí esse avaliado, então aí vai ver se está tendo alguma alteração, né? Principalmente no caso quando é oscilação, gente, que aí que é muito difícil, porque a pessoa persiste naqueles pensamentos, ou naquela ideia, ou naquilo que está fazendo a pessoa sofrer, né? E é difícil conversar, falar, e eu falei, vocês distraiam, né? Converse com a pessoa, né? Mostrem que se continuar assim, o problema vai se alterar, a pressão não vai melhorar, e aí no fim deverá ficar no hospital, em observação, e assim por diante. E como sempre, esse último caso, o verde e depois o azul na corrente sanguínea, né, que a gente já falou. E o azul geral. E também repouso de 20 a 30 minutos. Bom, então ele disse que certamente vamos encontrar problemas mais complicados. Como por exemplo, que ele já viu 13, olha gente, 13 por 5. E aqui nesse caso ele diz, estamos em área de risco, que nos obrigará a trabalhar mais técnica e conscientemente. Teremos que baixar primeiro a mais alta, para estabelecer uma relação possível, sem outros riscos desnecessários. Depois da doação de energia sobre o coração, usaremos primeiro o verde na corrente sanguínea superior e esperaremos 10 minutos para entrarmos com rosa forte na corrente sanguínea inferior, né? Porque ele falou que era 3 por 5, então 5 tem que subir por 7. Então, como é que vai fazer? Que ela suba usando o rosa forte. E também equilibrará as duas em níveis adequados, como 11 por 7 ou 12 por 7, até chegar nesse ponto. Então a pessoa ficará em repouso, às vezes por 20, por 30 minutos, né, para depois eles fazerem uma avaliação, se abaixou, se retornou ao normal, se ficou no mesmo, e assim por diante. E depois a pessoa pode também não se sentir bem, sentir tontura, algum probleminha. Bom, tomemos agora o exemplo do indicativo de 10 por 8, gente. 10 por 8. Né? Vocês estão vendo aí que a alta está 10, que seria 12, está 10. E aqui era para ser baixa, está 8. Olha, desconforme, né? Então, também é considerado também de grande perigo para o paciente. Aplicássemos um rosa forte para elevar ao superior e a verde para baixar a inferior, cobrindo ambas com azul na frontal. Estaríamos usando a lógica, mas não o bom senso e o conhecimento. Então ele está dizendo que ele aplicaria a verde para baixar e a rosa para subir, mas não seria conveniente fazer isso. O processo gerador desse nível de pressão é provavelmente consequência de um desgaste emocional que pode ser proveniente de qualquer alteração metabólica em relação a toxinas, adrenalina, etc. Então, está falando que também, né, a pessoa está com esses problemas devido ao uso de remédios,
e coisas que ela está tomando, que às vezes nem estava sabendo que estava mexendo com o seu organismo. Então diz aqui, no nosso primeiro passo seria acalmar o paciente, pacificando sua mente, fazendo o básico e entrando com doação de energia sobre o coração, mentalizando a cor amarela sobre o músculo cardíaco. Tá vendo? Aqui já é a cor amarela e no músculo cardíaco. E aplicando o verde na circulação inferior para esperar 10 minutos. E aí o paciente repousa. E com isso, deverá ajustar-se emocionalmente. Bom, à medida em que se desacelere o fluxo inferior, ele irá entrando em harmonia energética e mental. E o ajuste, após os 10 minutos, poderá ser feito com azul na corrente sanguínea frontal, com o qual iremos buscar gradativamente que o fluxo se encontre através do processo venoso. Vocês estão vendo, gente, quanto que a gente tem que ver. Não é assim, se está com pressão baixa, vamos aplicar. Se está com pressão alta. Você está nervosa, não é por causa da pressão. E não se vai aplicando assim, vocês estão vendo quantos casos. Vamos voltar a falar sobre isso, né? Quando a pressão alta deveria estar na sua atitude, está mais alta. Ou então, de repente, ela baixou e a baixa, que era para estar baixa, subiu, fez o contrário. Então, a gente tem que usar com cautela para que não ocorra alguma coisa que seja perigosa, né? Porque você sabe que a pressão, quando as luzes estão aparelhando, então, mesmo número, a pessoa pode ocorrer um óbito, a pessoa pode morrer, pode vir a falecer. Então, é perigoso, porque esse negócio de pressão, a gente precisa saber direitinho para controlá-lo e ajudar a pessoa que está com essa pressão a não ter mais aquele problema sério de pressão, de oscilação, e que faz com que ela passe mal. E pode, às vezes, até ter um problema, né? Por causa da pressão alta, né? Pode ter um AVC. E, às vezes, ela nem estava com problema, de repente, com essas coisas de preocupação, de coisas que ela fica ou na cabeça, ou então por causa de determinados remédios que ela tomou, e que deve ser visto. E isso a gente tem que perguntar quando for feita a anamnese. A senhora está tomando algum remédio? Qual remédio que a senhora está tomando? Por que a senhora está tomando determinado remédio? Então, a pessoa que vai aplicar a cromoterapia já está sabendo. Não, ela já está tomando remédio, mas pelo jeito não está baixando a pressão, né? Ou então, porque também outra coisa, há pessoas que não tomam remédio direitinho, gente. Eu sei porque eu já vi, né? Principalmente pessoas de idade. Esquece, ou então não quer tomar, como no caso de uma senhora, ela não queria tomar. Então todo mundo dava certo que ela estava tomando. Então ela passou a ser olhada na hora do remédio, a pessoa, enquanto ela não engolisse, não ia embora. Via se ela não estava escondendo na língua, ou então tirando e jogando debaixo da cama, que nem ela fazia, e assim por diante. Agora, não está tomando um remedinho, não está levando a sério, a pressão fica ruim mesmo. E pode ter até um troço, né? Muito grave por causa disso. Então, a gente tem que ver tudo isso, gente. Todos esses pontos que parece que não é nada, mas é sim. É muito grave se a gente deixar de lado, se a gente não prestar atenção. Bom, então aqui diz que esse tratamento é importantíssimo por sinal,
que ficaria constituído o seguinte conjunto de luzes. Olha, esse tratamento a quem a gente estava, né, se referindo. O básico completo, a doação de energia no coração, aqui no caso, mentalizando o amarelo, sobre o músculo do coração. O verde, por 20 segundos, na circulação sanguínea inferior, começando de baixo para cima. Esperar 10 minutos, depois azul na corrente sanguínea frontal, amarelo geral, azul geral. Repouso do paciente por 30 minutos e nova tomada da pressão arterial. Vocês estão vendo? Depois que descansou, tá tudo bem, tudo legal, se ela está se sentindo bem, né? Se ela está tendo tontura, não está tendo alguma dorzinha, alguma coisa, nada. Então, torna-se medir, torna-se ver. Agora, voltando à primeira aplicação que apresentamos em função da lógica. Ela irá também funcionar, só que com os riscos que a mente do paciente poderá produzir. Não é fácil, gente. Não é fácil porque a nossa mente, a gente quem é que às vezes consegue segurar? A gente sabe, estou errada, não é para pensar assim. Vamos pensar com otimismo, com alegria, daí a pouco a gente cai naquele marasmo, começa a pensar coisas que não deve, né? Daí parte falando também coisas que não deve falar, que deve seguir em frente, que não deva seguir em frente. E com isso, gente, vocês vejam bem quanta coisa que envolve a pressão, né? Muitas vezes, sem a gente querer, se a gente procurar, às vezes faz uma dieta, a gente sem carnes, sem gordura, sem sal, sem isso, sem aquilo, de repente, mas como que está ainda com a pressão alta? O que está acontecendo? Aí procura vasculhar, ver se nos remédios como é que estão, se está fazendo efeito, se não está fazendo efeito contrário, porque cada organismo é um organismo diferente do outro, gente. Nossa! Às vezes a pessoa fala, poxa vida, eu me dei tão bem com esse remédio e a minha nora passa mal, né? Atacou o estômago e assim por diante. Olha, agora nós vamos passar para o outro, pressão arterial, com índices muito próximos e a compensação. Olha, com os índices muito próximos, que é o que eu já falei, que é um perigo. E isso daí também deve ser visto. Se a pessoa foi e deu isso daí, vai imediatamente, ou então faça alguma coisa para mexer nessa parte da pressão. Porque é perigoso mesmo, gente. E por isso que quanto mais a gente sempre veja a pressão, deu uma tontura, às vezes conheço pessoas, eu ando com uma tontura, eu falei, você já foi ver a pressão? Principalmente se a pessoa fala que não tem nada com labirinto, nunca teve, vá ver de qualquer jeito, meça, veja e vá. Em seguida, no seu, conforme tiver, você já telefona para o seu cardiologista. Não deixa esperar para ela baixar a hora que ela quer. Principalmente se a pessoa não fez nada, né? Não comeu. Às vezes tem pessoas que vivem em dietas de frutas, verduras. Tem gente que até cortou carne de todo tipo e ainda continua com o problema. Então, é um negócio sério e da qual também nós que vamos fazer a aplicação devemos estar sempre com isso em conta. A gente tem que saber bem como fazer a aplicação, de que maneira, quais cores que deverá ser aplicada, ou se é com cor, ou se é com mentalização, e assim por diante. Então, na próxima ainda algumas coisas a respeito dessa parte da circulação.